esteja diante de nós nessa noite, nessa rica oportunidade que Deus nos dá mais uma vez de adorá-lo, bendizê-lo por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas. Amados irmãos, culto de libertação, tenho certeza que Deus tem algo para falar ao nosso coração nessa noite e queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler o versículo 33 e 34. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 33 e 34. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E disse Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E disse Jesus: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? Pode se sentar, por favor. Amados irmãos, esse é um texto conhecido nosso, mas na verdade eu nunca preguei sobre esse texto. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amados irmãos, sabemos que os 4 evangelistas, ou podemos dizer, os 2 apóstolos, Mateus e João, e os 2 evangelistas, Marcos e Lucas, eles relatam essa conversa entre Cristo e Pedro. Jesus está diante dos seus discípulos e está falando sobre a sua prisão, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. É difícil perder pessoas que amamos. E Pedro, naquele momento, tomado por um impulso, quando Jesus falava disso tudo, ele diz: olha, todos podem até te abandonar, mas eu não. Se for necessário, eu serei preso e até mesmo morto junto de ti. Mas Jesus conhece aquilo que ninguém conhece, todas as coisas. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, você não sabe, mas eu sei de uma coisa. Hoje mesmo, nesta noite, Pedro, antes do cantar do galo, você me negará 3 vezes. Naquela mesma noite, Jesus está em oração e por 3 vezes depois dessa conversa, quando Jesus se retira para o Monte das Oliveiras, nessa mesma noite, Jesus por 3 vezes
chega diante de Pedro e diz: Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas Pedro, a carne do ser humano, ela é fraca. E as 3 vezes que Jesus chega diante de Pedro para abordar Pedro, o que Pedro está fazendo? Dormindo. Logo depois disso, sabemos da história. Jesus é traído, preso e condenado inocentemente. E talvez uma das perguntas nessa noite é: onde está Simão, chamado Pedro? Porque Jesus está preso, está sendo condenado, mas onde está Pedro? Que disse que, se fosse necessário, seria preso com ele e até mesmo morto. Eu te digo, onde está Pedro? Pedro está de longe, muito longe, seguindo Jesus. O que me chama a atenção é que, como o ser humano é inconstante. Um dia estamos voando na presença de Deus, e no outro dia, ou se a gente pode dizer, no mesmo dia, estamos querendo jogar a toalha, jogar tudo para o alto, querendo desistir. Será que tem algum Pedro aqui nessa noite? Na manhã acordamos e dissemos: Senhor, eu enfrento tudo e todos do seu lado. Mas à noite chegamos e dissemos: Senhor, eu já não aguento mais, eu estou pronto para parar. Pessoas que um dia andaram tão perto de Jesus, sentiram Jesus tão de perto, provaram dos milagres de Jesus tão de perto, e talvez hoje estão tão distantes de Jesus. Talvez estão como Pedro, viram milagres, viram prodígios, viram maravilhas, mas agora estão seguindo Jesus de longe, como se não o conhecesse de verdade. Talvez alguém que passou ali, a gente trocou algumas palavras, mas não tão íntimo assim. Algumas pessoas nesse tempo estão vivendo assim, vivendo como? Seguindo Jesus de longe. Onde está Pedro? Eu li um livro muito interessante. O livro, o título, ele é marcante. Talvez eu possa responder para alguns aqui nessa noite. Para alguns Pedros que estão aqui nessa noite e alguns que vão me assistir através dessa plataforma digital. Sabe onde estão esses Pedros? Dentro das igrejas, mas totalmente longe de Deus. Só que, enquanto Jesus está sendo interrogado ali por Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, a festa está rolando do lado de fora. Os criados estão do lado de fora, porque do lado de dentro tem um tribunal. E Jesus está sendo condenado inocentemente. E os criados estão do lado de fora. E agora, este Pedro que está seguindo Jesus de longe, vai ter a sua fé provada pelo fogo.
te conheço. Você andava com Jesus no Nazaré. Pedro imediatamente diz: não, eu não o conheço. Pela primeira vez, Pedro, ele nega Jesus. Só que na fogueira tinha mais gente. E o outro homem diz: não, calma aí. Eu te vi hoje, antes que ele fosse preso. Você estava junto dele. Eu te conheço. E Pedro, mais uma vez, no meio da fogueira ali, se aquentando do frio, diz: não, eu não conheço, você está enganado. Negando Jesus pela segunda vez. Só que às vezes a nossa fé, ela será provada pelo fogo, e vem a terceira oportunidade de talvez Pedro se redimir, e na verdade não é o que acontece. Um outro levanta a mão e diz: não, calma aí. Eu tenho certeza que você é um dos deles, porque você fala como ele, você se veste como eles, e você também é galileu. E aí Pedro levanta a mão: não, eu juro para vocês que eu não tenho nada a ver com isso. Quantas pessoas estão vivendo neste tempo como Pedro, negando Jesus? Quantas vezes negamos Jesus? E alguns aqui com carinho de anjo, Pedro. Se a gente olhar, a gente vai ver que se parece com Jesus, fala como Jesus, e até tem nome de cristão, que é pequeno Cristo. Mas na verdade todos os dias tem negado o nome dele. Quantas vezes temos negado Jesus? E eu tenho me perguntado, hoje o tema da mensagem na hora do almoço no meu trabalho foi esse. Quando um tentou ser maior do que o outro, eles me deram a oportunidade e disseram: o que você acha? Eu acho que todos nós, todos os dias negamos Jesus. Porque achamos que às vezes estamos vestidos de terno e gravata, às vezes numa portaria da igreja, ou às vezes no altar, como um ministro de louvor, ou até mesmo como você está aí nessa noite, com essa carinha de anjo. Eu quero dizer para você no mais profundo: quantas vezes você tem negado Jesus? Quantas vezes você tem seguido Jesus de longe? É um momento de reflexão para nós, porque senão simplesmente vamos viver uma vida religiosa e todos os dias colocamos uma Bíblia debaixo do braço, talvez a melhor roupa, talvez até dizemos: olha, eu tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos de igreja, eu prego na igreja, eu canto na igreja, hoje eu estou escalado na portaria da igreja. E daí, Pedro? Você fala como ele, você se veste como ele, tem até o nome de pequenos cristos, mas na verdade, Pedro, você tem seguido ele de longe, você tem negado ele todos os dias. Como negamos ele? Às vezes dentro de nós, no lugar que verdadeiramente, pastor Emerson, é que temos que ser transformados, lapidados. Pegamos o Evangelho, em vez do Evangelho nos transformar, nós transformamos o Evangelho a nosso bel prazer. Será que não estamos negando Jesus? Quando em vez de deixar que a palavra entre
e modifique o meu interior, eu pego a palavra e encaixo ela do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pelo poder da palavra, para que o mundo possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez, Pedro, você esteja aqui nessa noite, eu quero dizer, talvez a palavra da cruz seja loucura para você, Pedro, que tem seguido Jesus de longe, que tem negado Ele todos os dias, mas eu quero te dizer, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Negamos Jesus dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro dos nossos pensamentos mais ocultos. Negamos Jesus no nosso proceder, na nossa forma de agir, no nosso testemunho de vida. Eu fiquei maravilhado com o Senhor que está trabalhando comigo. Ele está indo na igreja. Eu e Jefferson conseguimos pegar ele. Ele está indo na igreja a qual Jefferson está indo. Dizendo que saiu para a igreja, tinha um senhor, estava chovendo muito na terça-feira, caído. A chuva caindo e o cara estava tão alcoolizado que o cara estava caído, não conseguia se mexer. Mas ele não deu importância e foi para a igreja. Dizendo que quando voltou, o senhor estava caído no mesmo lugar, todo molhado, tremendo de frio. Dizendo que sentiu algo dentro do coração dele. E olha, deve ter um mês de igreja. Sentiu algo dentro do coração dele. Ele entrou dentro de casa, pegou a coberta, até a mulher falou, mas essa, ele falou, é a única que tem. Pegou a coberta, falou com a mulher, faz um copo de café com leite quente. Preparou, saiu de dentro de casa, foi lá, tirou aquele homem da chuva, colocou debaixo da marquise, cobriu aquele homem e deu um café com leite quente àquele homem. E às vezes nós estamos todo dia na igreja, temos 20, 30, 40 anos, temos um título eclesiástico, falamos de Jesus, cantamos para Jesus, falamos igual Jesus, nos vestimos igual Jesus, mas as nossas atitudes, todos os dias negam Jesus. Tiago vai dizer na sua carta algo extraordinário, capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, a nossa fé sem obras também ela é morta. Negamos Jesus todos os dias naquilo que falamos. Já parou para imaginar? Quantos muros nós criamos em vez de pontes? Já parou para imaginar que às vezes a tua palavra está mais derrubando do que levantando? O colecionador de provérbios, ele fala algo maravilhoso no capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida está no poder da palavra. Quantas vezes, todos os dias, estamos negando Jesus? Eu quero que você reflita em você. Não pense, fulano tinha que estar aqui hoje. Não. Essa palavra é individual para cada um de nós. Onde temos negado Jesus? Porque Pedro ali, ele negou Jesus por 3 vezes. E que dirá nós? Quantas vezes mais temos negado Jesus? Só que, quando Pedro acaba de jurar, dizendo, eu não conheço este homem, Jesus tinha dito, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Quando Pedro acaba de negar pela 3ª vez,
chora amargamente. E aí nós começamos o sermão hoje. O cantar do galo. Assim que Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. Primeiro eu tenho que trazer a teologia para que haja entendimento. Há duas linhas teológicas defendidas. A primeira linha é que esse galo que canta é literal, é de verdade. Por quê? Porque nem todo judeu seguia a Torá. E temos que lembrar, amados irmãos, que os judeus, eles estavam colonizados pelos romanos. E os romanos não seguiam o Talmud, que eram as leis judaicas, a Techuvá. Então, olha só, se eles são colonizados pelos romanos, os romanos não têm a obrigação de seguir suas leis. Então, uma linha teológica, eles entendem claramente que o cantar do galo era realmente o galo que estava cantando. A outra linha teológica é que na vigília da noite tinha os guardas romanos que ficavam na fortaleza Antônia, perto do Sinédrio. E quando eles iam passando os turnos, eles tinham uma trombeta que se chamava Galítios. Por que Galítios? Porque o som da trombeta era como se fosse o cantar de um galo. Então, quando estavam passando o turno, eles tocavam os galítios para que toda a nação escutasse algo. Fiquem em paz, nós ainda estamos no controle. Quando se tocava o galítio, todos os judeus entendiam a mensagem. Talvez quando Jesus diz: Pedro, antes do cantar do galo, você me negará 3 vezes, Jesus está querendo dizer que o galítios tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Pedro, ainda que você me negue, eu estou no controle. Então, não é nada por acaso, porque Jesus usa as coisas para trazer mensagens. Então o Galítios está dizendo: Pedro, fica tranquilo, eu já sabia, eu já tinha te dito que no meio do caminho você ia me negar, mas não tem problema, eu ainda estou no controle de tudo. Só que tem um detalhe: além do Galítios enviando a mensagem para Pedro, quem está passando? Jesus. Irmãos, já imaginou? Eu vi um vídeo na internet, eu achei maravilhoso. O que eles fazem? Eles pegam uma pessoa que adora a Cristo, vendam os olhos dela com um pano. Alguém já viu? Aí eles colocam a pessoa sentada. Sabe o que eles fazem, pastor? Não sei se o irmão já viu. A pessoa está sentada, eles trazem um ator como se fosse Cristo, com a cruz, sangrando, rasgando. Quando aquela pessoa está sentada e colocam aquele ator encenando o Senhor Jesus, as pessoas começam a chorar. Elas não suportam olhar nos olhos de Jesus.
Será que Jesus não quer deixar uma mensagem em Pedro? Porque muitas das vezes andamos com Jesus tanto tempo, mas não somos convertidos. Será que depois de 3 anos e meio, naquele momento, Pedro quis se converter de verdade? Quando Jesus olha para Pedro, tem uma mensagem que está saindo dos olhos de Cristo. A mensagem é que Jesus está dizendo: Pedro, eu não preciso que você vença para que eu seja vencedor. Ah, meu Deus. Sabe o que eu quero dizer para você que está aqui? Jesus não precisa das suas vitórias para que Ele esteja sentado no trono dele. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Pedro, eu sei que você é fraco, mas eu sou forte. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Pedro, olha, está vendo o que está acontecendo? Eu andando de um lado para o outro, nas minhas pisaduras, você será sarado. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Pedro, não tem problema, você me negou 3 vezes, mas vai ter um dia que você vai ganhar mais de 3.000 almas. Vai ter um dia que você vai andar, Pedro, nas ruas de Jerusalém, a tua sombra, porque o meu Espírito estará sobre ti, curará os enfermos, libertará os cativos do diabo. Pedro, não importa a sua derrota, porque eu sou vencedor. E se eu te levar em Filipenses capítulo 2, versículo 6? Sabe o que Pedro estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer: Pedro, olha só, eu sou Deus, mas eu desci e me fiz em forma de homem, me humilhando como o último servo de todos. Sabe o que Deus fez, Pedro? Ele pegou o meu nome. Meu Deus, olha só, está em Filipenses 2, depois você vai lá e namora. Deus, porque eu me humilhei, me fiz igual aos homens, desci ali, carregando a cruz, sofrendo a morte de cruz, Pedro. Deus, Ele pegou o meu nome lá na lama e levantou, Pedro. Pegou o meu nome, Pedro, e colocou o meu nome sobre todo o nome, Pedro. E sabe o que Deus fez mais, Pedro? Ele disse que sobre o meu nome todo joelho se dobrará. Ai, meu Deus, olha, são só os nomes. Pedro, não importa que você tenha falhado no meio do caminho, o meu nome estava na lama, mas Deus pegou o meu nome, colocou sobre todo o nome, e o meu nome, todo joelho se dobrará. Os que estão no céu, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra. Pedro, ainda tem mais. Está vendo aqui? Todo mundo que está me acusando. Está vendo aqui, Pedro? Todo mundo que está me apedrejando, me esbofeteando, todo mundo que está me negando, todos esses, Pedros, toda a língua confessará que eu sou o Senhor, Pedro, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Você pode aplaudir esse nome? Talvez Pedro não tenha entendido a mensagem. Talvez Pedro não tenha entendido aquele momento. Mas quando Jesus olha, Jesus está dizendo: sabe quem eu sou, Pedro? João 10, 11. Eu sou esse mesmo, o bom pastor, que dá a vida, Pedro, pelas suas ovelhas. Eu quero te dizer para você, Pedro, que está aqui nessa noite, Ele deu a vida dele por você. Talvez temos negado Jesus, temos acompanhado Jesus de longe, mas mesmo assim, nessa noite, Jesus está de braços abertos para mim e para você. Em Mateus 11, versículo 28, 29 e 30,
Antes de um amigo meu suicidar, eu falei essa passagem para ele. Talvez o que aconteceu com Judas, diferente de Pedro, porque no meu entendimento teológico, todos negaram Jesus, a não ser João, que permaneceu até o final. Mas todos negaram Jesus. Mas Judas, o remorso tomou conta do coração dele, ele tomou aquela atitude impensada e tirou sua própria vida. E eu me lembro de um amigo meu, que estava perturbado e falando de morte. Eu falei, que é isso, rapaz? Eu levei ele nesse versículo, Mateus 11, 28, 29 e 30. Eu não sei o que você está vivendo, não digo nem com relação ao suicídio, mas talvez o cansaço, as lutas, a fadiga, talvez realmente você olhe nessa noite e diz, o quanto eu tenho seguido Jesus de longe, o quanto eu tenho negado Jesus na minha vida, mas Jesus está de braços abertos nesse lugar, nessa noite, e Ele tem essa palavra para você: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O galo canta, Jesus olha para Pedro. Acontece algo dentro de Pedro naquele momento. Pastor, eu tenho dito isso para o irmão já tem algum tempo, que só haverá transformação na vida de uma pessoa se houver um verdadeiro arrependimento. Não adianta, pastor. Se não houver um verdadeiro arrependimento dentro da pessoa, ela nunca será transformada. O texto é interessante porque ele diz que quando o galo canta, traz a mensagem. Quando Jesus olha para Pedro e traz a outra mensagem, acontece algo dentro de Pedro. Diz que ele olha, escuta, e diz que algo começa a ser transformado dentro dele. Aquele homem que estava rindo e negando Jesus, entra dentro dele uma tristeza, um arrependimento. Diz que Pedro chora incessantemente. Talvez algo mais lindo, Pedro, na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, ele escreve algo, uma das coisas mais bonitas que eu vi no livro de Atos: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venham o tempo de refrigério pela presença do Senhor. O que aconteceu com Pedro naquele momento? Um verdadeiro arrependimento, que trouxe dentro de Pedro uma transformação. E Pedro, na carta de Atos, talvez naquele momento, como Davi escrevia os Salmos, Pedro lembra daquele dia e escreve: só haverá mudança quando houver o verdadeiro arrependimento. Agora, para encerrar, eu não entendo Jesus. Não entendo. Cara, todo mundo abandonou Jesus. Mas quando Jesus ressuscita, Maria Madalena e algumas Marias vão até o sepulcro. Aí o anjo: quem vocês estão procurando? Jesus já ressuscitou. Avisa Pedro e seus irmãos. Talvez se fôssemos eu e você, nós nunca mais
você, elas estavam excluídas do nosso WhatsApp, Facebook e Instagram. Mas Jesus ainda está de braços abertos, dizendo: avisa para todos eles que eu voltei. Meu Deus, gente, é demais. E Jesus vai e encontra Pedro, os demais apóstolos. O que fica na mensagem? Muitos estão aqui nessa noite, mas a pergunta é: será que estamos seguindo Jesus de longe? Será que muitas das vezes nós estamos deixando um pouco Jesus de lado para viver o nosso eu, a nossa vontade? Será que quando realmente temos que falar de Jesus, dizemos que não o conhecemos? Eu aprendi algo na minha vida. Talvez eu não tenha tantas oportunidades, mas olha, toda oportunidade que eu tenho, as pessoas têm que conhecer através de mim o nome de Jesus. Alguns tentam até tirar o nome de Jesus, mas eu faço questão de enaltecer o nome dele. Nós temos que tomar uma decisão nessa noite, porque senão vamos ser como Pedro naquele momento da vida dele, seguindo Jesus de longe. E olha, Pedro virou chacota na boca daqueles servos. Está com medo, Pedro? Um pouco antes você está falando que é preso e morre junto dele, e na hora que o caldo engrossa, você... É o que tem acontecido na vida de muitos cristãos. Na hora de mostrar a sua identidade, elas pegam ela e colocam no bolso. Talvez chegou um momento em que o mundo realmente precisa ser transformado, não por nós, mas por aquilo que está dentro de nós. Talvez na sua vida chegue de seguir Jesus de longe. O pecado na nossa vida não pode ser algo premeditado, tem que ser algo acidental. Será que nós estamos premeditando em negar Jesus várias vezes? Porque dentro da igreja todo mundo é santinho, todo mundo é bonitinho, só falta aquele negocinho assim na cabecinha. Talvez a gente podia mandar fazer, deixar uns 40 ali, as pessoas for chegando já pegaram, que aí vai parecer realmente um anjinho, um santinho. Aqui dentro é fácil ser cristãos, mas nós temos que ser cristãos lá fora. Aqui dentro ninguém vai negar Jesus, ninguém vai seguir Jesus de longe, mas lá fora, dentro da tua casa, quando você pensa que pode falar o que quer, quando você está amaldiçoando, deixando o diabo usar a sua boca para amaldiçoar a tua casa, seus filhos, seu marido, sua esposa, lá no teu trabalho, tem ninguém vendo, o pastor aí, você não está lá, né, pastor, com um cajado, né? Porque o cajado levanta, mas também dá uma porrada boa, não dá? Lá não, lá você é um super crente. Até ler a Bíblia no trabalho, né? Mas é chacota. Crente com isso aí é fazer igual eu fazia. Mas se você tentar ser crente com isso, eu vou continuar cheirando, bebendo, sair com porção de mulher, melhor do que estar lá dentro. A fé sem obras ela é morta. Agora eu acho que o pior está em negar Jesus aqui dentro. Quando você pode escolher Jesus, mas você escolhe qualquer coisa, jovem. Os jovens, né, que é o futuro, a nova geração. Qualquer coisa tira os jovens do povo. Ah, mas é porque são jovens. Poxa, caramba, hein? Nosso Deus, hein? Isso é que a gente luta, hein, mano? Ora, vão para a igreja, aí vem um... A gente não, na nossa época a gente foi criado no mundo mesmo, então o diabo tomava conta.
vai subir, vai ser pastor, vai estar no teu lugar um dia, vai estar aqui no meu lugar um dia pregando, os jovens. Na hora que eles têm que escolher Jesus, escolhe qualquer coisa. Fica até no WhatsApp, é tão chato, o WhatsApp é chato, né? Você ficar respondendo os outros lá, falando, Jesus sabe. Mas enfim, eles trocam até Jesus pelo WhatsApp, que é uma coisa chata. Fica 3 horas no WhatsApp, mas na hora que tem que orar 5 minutos, os jovens, a nova geração, os levitas da casa do Senhor. Papai, só que você tem culpa nisso também. E aí a gente bate no peito e diz, pô, Pedro tinha que ser apedrejado, né? Que negou Jesus, né? O que vai ser de mim, de você? A pergunta talvez nessa noite é, vamos continuar seguindo Jesus de longe? Ou vamos chegar mais perto dele? Vamos continuar pegando Jesus em área das nossas vidas que precisam ser mudadas? Ou vamos dizer nessa noite, chega, basta, eu sei em quem tenho crido e quem tem cuidado de mim e que um dia ele se levantará. Temos que fazer escolhas nessa noite. E algo maravilhoso nessa noite. Já imaginou nesse exato momento quem está olhando para dentro de você? Como naquele dia o olhar penetrante de Jesus entrou dentro de Pedro. Esse olhar tem que entrar dentro de nós nessa noite. Eu queria que vocês colocassem os seus pés. Irmãos, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Algo tem que ser transformado dentro de nós. Quantas vezes você tem negado Jesus? Mas Ele está aqui nessa noite. Talvez nessa noite eu seja um Galítios, mas o olhar de Jesus é o Espírito Santo. Feche os seus olhos que eu quero orar.